Também a todos, também a todos aqueles que nos assistem pela internet, sejam todos bem-vindos a mais esse momento de estudo da Palavra de Deus. Nós temos estudado uma série de mensagens ali no livro de Gênesis, e na semana passada nós vimos a promessa de Deus para Abraão se cumprir com o anúncio da concepção de Isaque e a chegada desse filho depois de dali um ano, no capítulo 17 de Gênesis. Hoje nós vamos estudar o capítulo 18, e aqui nesse capítulo, Abraão se mostra amigo de Deus, essa amizade que é demonstrada pelo seu serviço a Deus, e também pelo seu serviço à sua família, e ainda pelo mundo todo perdido. Abraão recebe esse título especial de amigo de Deus. Eu acho que precisa diminuir um pouquinho, senão o pessoal vai ficar surdo aqui se eu falar um pouco mais alto. Abraão então recebe esse título especial de amigo de Deus em vários textos da Bíblia, Se você quiser anotar, a gente pode ler no pequeno grupo ao longo da semana, 2 Crônicas 20, capítulo 20, verso 7, também Isaías, capítulo 41, verso 8, e ainda um outro texto que eu quero ler com vocês, que é Tiago, capítulo 2, verso 23, que diz assim: Se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Abraão é a única pessoa na Bíblia que é chamada assim, amigo de Deus. Já o Senhor Jesus Cristo, ele chamou Lázaro de seu amigo no Evangelho de João. E também chama de amigos todos aqueles que creem em Jesus e lhe obedecem. Isso está lá em João capítulo 15, versos 13 a 15, que dizem assim: Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Como amigos de Cristo, então, nós sabemos que não importa por quais dificuldades nós passemos aqui nessa vida, nós temos a certeza, que o Senhor está conosco. Nós não estamos sozinhos. Então, se nós somos atacados por um inimigo que é invisível, nós também somos ajudados por um amigo invisível, e esse é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Grande é o nosso adversário, mas maior ainda o nosso aliado, o nosso amigo, Jesus Cristo. A nossa amizade com Cristo, como nós vimos ali em João 15, envolve fazermos a sua vontade, envolve servirmos a esse nosso Deus. E com Abraão não foi diferente. Abraão foi chamado amigo de Deus e no texto de hoje ele serve a esse Deus. Ele vai servir ao Senhor nos versos de 1 a 8. Ele serve também o seu lar nos versos de 9 a 15. E ele serve aos perdidos deste mundo nos versos 16 a 33. Essa última parte não vai dar tempo da gente estudar hoje, então vamos estudar as duas primeiras hoje à noite, e na semana que vem, então, a gente estuda o último pedaço desse capítulo aí que mostra o serviço de Abraão aos perdidos. Eu quero então ler o texto do capítulo 18, com vocês ao longo da mensagem. Eu vou dividi-lo, mas antes de lermos, vamos orar mais uma vez, vamos colocar esse tempo mais uma vez nas mãos do nosso Deus. Pai querido, nós te louvamos por mais essa oportunidade de nos reunirmos em teu nome, para aprendermos mais a respeito do Senhor e da tua palavra, dos teus planos para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nós temos no livro de Gênesis, e em especial na história de Abraão, um modelo de uma fé verdadeira na vida de Abraão, e também uma fotografia de como o Senhor se relaciona com o seu povo, com aqueles que o Senhor considera amigo.
Pedimos, Senhor, para que o Senhor fale conosco nessa noite, a Tua palavra chegue até a nossa mente, até o nosso coração e provoque transformações no nosso jeito de crer e também no nosso jeito de agir. Colocamos tudo isso nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Então abra sua Bíblia ali em Gênesis 18, quero ler os primeiros 8 versos. Gênesis 18, 1, vamos ler de 1 a 8. A palavra de Deus diz assim: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, ali perto de Hebrom, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia, meio-dia, entre meio-dia e 2 da tarde. Levantou ele os olhos, olhou e eis que 3 homens de pé em frente dele. Então o texto aqui não deixa muito claro, mas no texto original dá a impressão de que foi quase como alguém que apareceu de repente, ou do nada, mas ainda numa certa distância dele, porque logo em seguida nós vamos ver que ele corre até eles. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças. Visto que chegaste até vosso servo, depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu-o ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore. E eles comeram. Eu quero então começar enfatizando aqui o serviço de Abraão para com o Senhor, esse serviço, Abraão ali servindo ao Senhor e aqueles anjos. A primeira lição que, então, até esse momento, a gente não tem certeza disso, mas eu vou dar essa indicação de onde está, por que a gente sabe que era o Senhor Deus com 2 anjos. Mas a primeira lição que nós já tiramos dessa história é que todo serviço que nós fazemos em nossas vidas deve ser, antes de mais nada, voltado para Deus. A nossa motivação, o nosso alvo é a glória de Deus, porque se nós não fizermos assim, nós nunca vamos poder ser bênção de verdade na vida de outros também. Nós temos que focalizar o serviço a Deus, Tudo aquilo que eu faço seja para a glória do nosso Deus. Então, o serviço ao Senhor era uma característica não só daqueles que andavam perto de Deus, no caso Abraão, e também a gente viu isso na vida de Moisés e na vida de outros, mas também dos discípulos de Jesus na igreja primitiva. Esse é um padrão para aqueles que se aproximam de Deus. No Novo Testamento, Paulo vai dizer aos Colossenses, tudo quanto fizerdes, faze-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Está lá em Colossenses 3, versículos 23 e 24. Servir a Deus, então, faz parte da vida de todo cristão. Abraão estava no seu descanso durante aquele maior calor do dia, o texto diz, quando ele vê esses 3 viajantes se aproximando. Poucas pessoas viajavam quando o sol estava assim tão quente, e provavelmente Abraão deve ter estranhado aquilo, mas mesmo assim ele se mostrou hospitaleiro. A hospitalidade era uma lei importantíssima ali naquela época, no Oriente, e Abraão não agiu de forma diferente, ele logo correu para seguir o padrão de hospitalidade daquela época. Esses 3 estranhos para Abraão,
que nós sabemos que era Deus e os seus anjos? Sabemos porque em Gênesis 18:1 nós lemos aquilo que Abraão não leu, né? Apareceu o Senhor a Abraão. Então o próprio texto diz para nós que era o Senhor Deus. Depois em Gênesis 18:22 nós lemos: então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor, mais uma vez. Então uma das pessoas era o próprio Senhor Deus. As outras duas pessoas, a gente sabe que são esses homens que vão até Sodoma. E se a gente ler o capítulo 19, versículo 1, a gente descobre que são anjos, porque ele diz assim, 19:1. Então diz: ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma. Está vendo? Por isso a gente sabe dizer que era Deus e 2 anjos. Nada na aparência deles, né, o texto pelo menos não indica para nós, né, nada na aparência deles indicou para Abraão que eles eram Deus e anjos naquele momento, mas a partir do momento que Moisés vai tendo contato com eles, comunhão com eles, Abraão descobre que ele não estava recebendo visitantes comuns, né? E aqui, o serviço ao Senhor, Abraão agora servindo, né, ao Senhor, porque ele percebe isso, né? Isso foi tão agradável que deveria ser exemplo para nós hoje em dia, né? Nós deveríamos tomar isso como exemplo. Vamos estudar um pouquinho sobre isso, né? Como é que foi essa hospitalidade de Abraão? Em primeiro lugar, Abraão, ele serviu ao Senhor pessoalmente. Lembra que nós estamos falando aqui de um velhinho de 99 anos, que era chefe de uma tribo, e ele era muito rico, ele poderia ter delegado esse serviço para qualquer um dos seus muitos servos, e para que eles cuidassem dos viajantes. Mas ao invés disso, ele resolveu servi-los pessoalmente. Queridos, como é difícil nos dias de hoje nós encontrarmos pessoas prontas para servir assim, com a mesma disposição que Abraão. Parece que a idade vai chegando, a pessoa já quer trabalhar menos, ou então nessa sociedade que exalta tanto o consumo e que valoriza aquelas pessoas que podem pagar para serem servidos, a servir o próximo saiu de moda, servir a Deus saiu de moda. Então, como é difícil, né, a gente encontrar pessoas que adotam uma postura, por exemplo, no serviço ao Senhor, uma postura diferente de apenas ser espectador, né? Porque Abraão poderia ter sentado, mandado seus servos e apenas ficar observando o serviço a Deus. Abraão não agiu assim, ele não apenas decidiu servir pessoalmente a Deus, como ele fez isso imediatamente. Abraão poderia ter fingido que estava dormindo, tirando um cochilo ali na porta da tenda, não vi ninguém passar, ou ele poderia ter pedido para que eles esperassem: olha, vocês sentem aí na árvore, mas espera ficar um pouco, né, o dia um pouco mais fresco, finalzinho da tarde, e a gente vai preparar no final de tarde um jantar aí para vocês, né? Agora não dá para sair nada, né? Mas ele não age dessa maneira, porque ele está comprometido com aquilo que era a lei de Deus, né? E de fato, ser hospitaleiro, receber bem, né? Não importa quem fosse, e sabendo ainda que não se tratavam de pessoas normais, ele ainda fez fazendo como para o Senhor, assim como a gente leu lá no texto, né? Como para o Senhor. Então, queridos, se você é um amigo de Deus e fica inventando desculpas para não servi-lo, existe ainda alguma coisa errada no seu conceito de cristianismo. Se você é daqueles que sempre diz: não, eu prefiro não assumir nada agora, ou eu não me sinto preparado ainda, ou eu prefiro participar ao invés de fazer o serviço, né? Eu prefiro só assistir. Fica negociando, né? Fica sempre negociando com Deus para fazer cada vez menos. Então você ainda não entendeu essa amizade com Deus, que é baseada no serviço, como nós lemos aqui. Eu digo isso porque o serviço a Deus é parte inerente da vida cristã, como eu já disse. E no texto de hoje, a gente vê essa ênfase, né? Abraão serviu ao Senhor, e ele serviu
não é de uma maneira assim arrastado, né? Ele serviu com rapidez, com prontidão. No verso 2 a gente vê que ele correu ao encontro dos visitantes. Depois no verso 6 ele se apressou e foi até a tenda de Sara, né? Para que ela preparasse os pães. Ele correu ao gado para escolher o novilho. Deus deu para o seu criado que também, seguindo as suas instruções, preparou de maneira apressada, diz o versículo 7. Então, nós, mais uma vez, né, não podemos esquecer que estamos falando desse velhinho, 99 anos, correndo no calor do meio-dia, e ele só parou quando a comida estava posta à frente desses visitantes. E ainda assim, ele se manteve em pé, numa atitude de prontidão para continuar servindo o Senhor. Abraão serviu ao Senhor de maneira pronta, mas ele também serviu com generosidade. Ele deu daquilo que ele tinha de melhor, e não um resto que tinha sobrado lá. Ele não falou, não, requenta aquilo ali que sobrou, né, que nós almoçamos. Provavelmente ele tinha acabado de almoçar, por isso estava sentado ali no calor do dia, né, estava só fazendo a digestão, né. Provavelmente não, possivelmente, é possível que seja assim. Sara preparou o pão com 3 medidas de flor de farinha. Quanto que dá isso? 6 quilos de farinha. As mulheres aí que cozinham, quanto que dá para fazer de pão com 6 quilos de farinha? Acho que para fazer 2 pães grandes, dá mais ou menos 1 quilo de farinha, tá certo? Então, como esse pão era aquele pãozinho ao borralho, é aquele pão achatado, é aquele pãozinho que é assado na pedra, né? Então, eu fico imaginando, né, que com 6 quilos tinha muito pão, né? Um pão para muita gente. Era um banquete ali que Abraão estava servindo. E a flor de farinha era a melhor farinha que existia, né? Ele também mandou assar um novilho, né? É aquele boi novo. Mandou assar um boi inteiro para eles, né? Eram apenas 3 pessoas, né? Ele falou assim, não, assa o boi inteiro, esse que está tenro e bom, no versículo 7. Então, Abraão não ofereceu resto nenhum para o Senhor, e nem algo que não teria valor para ele mesmo. Ele deu algo que tinha valor e que era o melhor que tinha para o Senhor. Assim também, queridos, deveria ser o nosso serviço ao Senhor. E repara que, mesmo Abraão dando do melhor, né, servindo esse banquete para aqueles homens, ele diz assim, deixa eu só te trazer um pouco de água, um bocado de pão, né? O que nós percebemos aqui é que Abraão queria se mostrar o mais hospitaleiro possível. Ele queria enfatizar o fato de que isso não seria um peso para ele, mas que ele fazia questão de recebê-los e servi-los com fartura e com boa hospitalidade. Ele serviu os 3 visitantes e então permaneceu ali em pé à disposição, como eu disse, para que se eles precisassem de mais alguma coisa. Ele interrompeu o seu descanso da tarde e não mediu esforços para servir ao Senhor. Por fim, Abraão ainda serviu ao Senhor de uma maneira cooperativa. Ele envolveu outros no serviço, pedindo para Sara fazer alguma coisa, para os empregados fazerem outras coisas. Ele envolveu outras pessoas nesse serviço ao Senhor. Sara assou o pão, um criado preparou a carne, sem dúvida outros servos, né, trouxeram leite, a coalhada, para servirem aqueles homens. Ao longo da minha vida cristã, né, eu já li algumas biografias, tanto de homens como de mulheres cristãs, e essa é uma característica que é comum entre aqueles que são servos dedicados ao Senhor. A gente vê que eles iniciam trabalhando com amor, com disposição, de maneira imediata e pronta, e dessa forma eles sempre acabam incentivando e inspirando outras pessoas a servirem também ao Senhor. É por isso que eu afirmo que quando nós servimos a nós mesmos, ou de maneira relaxada, preguiçosa, o nosso trabalho tende a enfraquecer e minguar. Mas quando nós servimos ao Senhor, Ele, de maneira dedicada, né, Ele nos dá frutos duradouros e abundantes. Nós vemos essa verdade também dita no Novo Testamento, lá em João, capítulo 12, versos 25 a 28. O texto ali nos diz:
Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Como que vai acontecer isso, né? Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Queridos, eu não sei o quanto você tem se envolvido no serviço cristão. Nesses tempos que a gente vive, né, de pandemia, eu sei que o serviço formal a Deus, né, isso que acontece nos vários programas da igreja, eles estão limitados, né? A gente está se reunindo menos, o serviço parece reduzido, né, esse serviço presencial. Mas eu quero fazer uma lista, né, de possíveis serviços, alguns, né, porque tem muitos outros, né? A gente tem dito várias vezes que a igreja não parou, né? Nós continuamos nos reunindo, nós continuamos nos edificando um ao outro, né? Servindo um ao outro. E eu quero dar alguns exemplos aqui para você do que tem acontecido e do que pode acontecer ainda mais, porque parece que não vai terminar tão cedo, né? Essa nossa restrição de estarmos unidos. Então, alguns exemplos de como você, que talvez esteja só como um espectador na igreja, possa se envolver no serviço ao Senhor. Você serve a Deus quando você vem para esses cultos aqui no domingo à noite, e quando você anota a sua pregação, né, você tem ali, você está aqui, mas não está só de corpo presente, você está prestando atenção, você está anotando a mensagem, porque aí chega no meio da semana, você participa de um pequeno grupo, e ali você compartilha com outros aquilo que Deus tem feito na sua vida, que está relacionado com o que a gente está ensinando. Como é que você tem lidado com esse serviço ao Senhor nesse tempo? Então tudo isso você vai poder fazer num pequeno grupo ao longo da semana. Você serve ao Senhor quando você faz isso. Você serve a Deus quando você participa da escola bíblica dominical. Quando você participa do multirão, que nós promovemos há 3 semanas atrás. Quando você vem para a assembleia, né, porque faz parte do serviço cristão decidirmos coisas juntos como igreja. Essas são oportunidades que nós tivemos nesse mês. E a minha pergunta para vocês é: de quantas dessas oportunidades você conseguiu participar? Você serve a Deus quando você lê os pedidos de oração ali no WhatsApp, né? Você percebe o que cada membro tem passado e os pedidos colocados ali, e você encoraja os irmãos que estão passando por dificuldade. Você serve a Deus quando, mesmo em meio à pandemia, não deixa de evangelizar alguém, compartilhar o evangelho, falar de Cristo para alguém do seu dia a dia, porque você continua indo na padaria, no mercado, em vários outros lugares, no posto de gasolina, né? Então, nós continuamos tendo oportunidades de falar de Cristo para as pessoas. Você serve a Deus se você tem se mantido num discipulado com alguém, né? Muitos de nós estamos envolvidos em relacionamentos discipuladores de maneira online, né? Estudando a Bíblia juntos semanalmente. E ainda você serve a Deus, sendo, na medida do possível, hospitaleiro. Essas são as ênfases que nós temos que dar como igreja nesse momento atípico pelo qual nós passamos como igreja. Então, antes de terminar esse primeiro ponto aqui, e nós temos 2, lembra, né? Eu preciso falar um pouco mais sobre a importância da hospitalidade cristã. Quero enfatizar um pouquinho isso aqui. Hoje em dia, né, com a correria que nós vivemos nas nossas vidas, e também com as conveniências de muitos restaurantes, nós raramente praticamos essa hospitalidade de chamar alguém para vir à nossa casa. Eu sei que nós estamos no tempo da pandemia, mas eu sei também que as coisas estão se flexibilizando, né? Você toma um café na padaria, sem máscara, então dá para você tomar um café com um irmão aqui da igreja. Mas se eu negligencio a hospitalidade, eu estou ignorando ou desprezando aquilo que a própria Escritura estabelece que nós deveríamos praticar. Lá em Romanos capítulo 12, verso 13, nós lemos: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Em 1 Pedro 4, 9, nós lemos: sede mutuamente hospitaleiros. Mais um texto que fala sobre hospitalidade. Então, na Bíblia, ser hospitaleiro
é também um dos requisitos para a liderança da igreja, que deve ser modelo para todos os outros discípulos de Jesus. Nós encontramos isso tanto no texto de 1 Timóteo 3:2, como no texto de Tito 1:8. A necessidade da liderança ser hospitaleira. Então, pensando nessas coisas, a liderança aqui de Lajeado, se reuniu ontem lá em casa, para um café da manhã. E nós, pastores, diáconos, os líderes em treinamento, com as nossas esposas, nós planejamos como fazer isso melhor no ano que vem. E um dos pontos que nós saímos comprometidos de lá foi investir mais, propositalmente e regularmente, em hospitalidade no próximo ano. Queridos, nós queremos ser melhores modelos para vocês nessa área. Mas lembrem-se que esse é um chamado para todos nós. Todos que já são crentes no Senhor Jesus, já têm esse chamado para sermos hospitaleiros, bons hospitaleiros. Nós sabemos que quando nós servimos os outros em amor, nós servimos a Jesus, o nosso Senhor. Veja o que Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 25, versos 34 a 40. O texto diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Isso é um texto do final dos tempos, onde ele vai separar os que são dele, e os bodes à esquerda e os que estarão à direita são esses justos. E ele vai dizer para os crentes, para nós, ele vai dizer assim: Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, ou quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos digo que, sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Hospitalidade faz parte da vida do crente. Abraão serviu ao Senhor, do verso 1 ao 8º. E Abraão também serviu ao seu lar, de maneira indireta. Vamos ler o que diz o texto, Gênesis 18, de 9 a 15. Acompanhem comigo aí na sua Bíblia. Gênesis 18, 9, diz assim: Então lhe perguntaram, os três perguntaram para Abraão: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: Está aí na tenda. Disse um deles: Certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Se você ler com atenção, eu durante muito tempo li esse texto pensando que Sara havia negado alguma coisa para Abraão, mas veja bem o que diz o texto, E a Sara já lhe havia cessado, e a ela já tinha acabado, esse costume das mulheres. Ele está falando aqui não de relacionamento sexual com Abraão, ele está falando de menstruação. Desculpa falar essa palavra, não tem outro jeito da gente falar, mas algumas pessoas mais idosas talvez se ofendam com essa palavra, mas é isso, havia cessado já qualquer tipo de fertilidade em Sara. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: Depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Aqui sim ela fala do prazer, de relação sexual. Disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Será verdade que darei ainda luz, sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil?
Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Nesse segundo ponto, então, nós vamos ver Abraão servindo a sua esposa. Como, não é? Pelo fato de Abraão ter sido fiel ao Senhor, ele tornou-se esse canal de bênçãos divinas para sua esposa e depois também para sua família. Sara tinha um papel importante na realização do plano de Deus para a salvação do mundo. Nós sabemos disso e ela fez a sua parte. Sabemos disso porque quando a gente lê lá em Hebreus 11:11, né, a gente vê que pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. O próprio Senhor tinha vindo do céu para anunciar, mais uma vez, o cumprimento daquilo que ele tinha prometido, tanto para Abraão como para Sara. Anunciar que no ano seguinte, naquela mesma época, Sara daria luz ao filho prometido. A notícia era tão incrível que Sara riu. Não é? Ela perguntou se uma coisa dessas poderia realmente acontecer com duas pessoas velhas. Assim como Abraão tinha rido, né, na mensagem da semana passada, em Gênesis 17, agora o riso de Sara demonstra o mesmo tipo de incredulidade. Queridos, quando nós duvidamos de Deus, nós estamos questionando, primeiro, né, se Ele é verdadeiro no que diz, ou então, se de fato Ele tem capacidade para cumprir o que disse. Será que Deus vai cumprir suas promessas? Será que Ele pode fazer aquilo que Ele disse que faria? E a resposta para essas perguntas é, claro que sim, não é? O próprio Senhor respondeu no verso 14, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Essa foi a afirmação de Deus. Meus irmãos, se vocês ainda duvidam disso, nós temos o testemunho das Escrituras, né? Não só aqui nesse texto, mas em vários outros. Quando a gente olha para a vida de Jó, que passou por muita dificuldade, né? Por situações que à vista dele eram impossíveis de suportar, no final da vida ele diz, em Jó 42:2, bem sei que tudo pode, Senhor, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Em Jeremias 32:17, o profeta diz, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder, e com o teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Em Lucas 1:37, o anjo Gabriel vai afirmar a mesma coisa a Maria quando diz, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E ainda em Efésios 3:20 e 21, o apóstolo Paulo diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Glórias ao nosso Deus poderoso. Se Deus faz uma promessa, você pode ter certeza que Ele vai cumprir, Ele pode cumprir. Deus continuará sendo fiel mesmo quando nós duvidamos, mesmo que haja riso e incredulidade. Porque se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Isso está lá em 2 Timóteo 2:13. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mais tarde, Sara se arrependeu da sua incredulidade e, junto com Abraão, confiou em Deus e na sua promessa, e o Senhor então lhe deu o filho prometido. Mas vocês se lembram, né? A aliança de Deus foi firmada primeiramente com Abraão. Por isso, um marido que serve ao Senhor acabará servindo também aos membros da sua família, em especial a sua esposa.
A Sara estava usufruindo dessas bênçãos dadas a Abraão numa aliança com Deus, porque ela era esposa de Abraão. Deus reafirma essa promessa a ela, porque ela estava nesse relacionamento com Abraão, e Deus já tinha prometido para Abraão. O marido crente deve então se tornar essa fonte de bênção na sua casa. Quando a gente se converte, ao invés de reinar na sua casa mentira, tem que reinar a verdade. Em lugar de brigas e competição, tem que reinar a cooperação. Em lugar de traição, a fidelidade. Em lugar de temores e inquietação, a paz que vem de Deus. Quando o marido governa bem a sua própria casa e anda com Deus. Quando estudarmos Gênesis 19, vai ficar claro esse contraste entre a vida de Abraão e a vida de Ló. Porque Ló, mesmo sendo um homem que conhecia o Senhor, porque andou um tempo com Abraão, ele era um homem apegado às coisas do mundo, como nós já vimos, e por isso a sua influência espiritual no seu lar foi quase nenhuma. Como o seu relacionamento com Deus, marido, tem influenciado a sua casa? Quanto dos princípios bíblicos você tem ensinado para sua esposa e filhos? Quanto você, marido, tem demonstrado uma vida temente a Deus, uma vida que prioriza a glória de Deus? Como isso se reflete ou é demonstrado no uso do seu tempo, no uso dos seus recursos, no compromisso com a igreja local e principalmente na sua dedicação de fazer discípulos de Jesus, que é o motivo pelo qual nós fomos salvos. Maridos, vocês têm sido modelo nos seus lares. Você tem sido uma fonte de bênção para suas esposas e filhos. Abraão serviu ao Senhor, nos versos 1 a 8, e ele serviu ao seu lar, nos versos de 9 a 15. Por fim, ele também serviu aos perdidos, isso está nos versos de 16 a 33, que eu disse que nós vamos estudar na semana que vem. Mas, sobre esse terceiro ponto, nós entramos em detalhes na semana que vem. Eu quero terminar a nossa mensagem de hoje trazendo algumas aplicações dessa história de hoje, desse texto até aqui. Em primeiro lugar, é importante a gente ressaltar que Deus, ao receber o serviço de Abraão, vocês lembram, Ele diz, faz o que diz, vai lá, busca comida para mim. Ele recebeu isso não porque ele precisava de descanso ou de comida. Deus não precisa dessas coisas. Ele aceita esse serviço de Abraão porque ele queria se relacionar com Abraão, porque ele queria cumprir essa promessa que ele já havia feito para Abraão. Assim também o nosso Senhor aceita de nós o nosso serviço, o nosso trabalho, a nossa hospitalidade. E por que ele faz isso? Porque ele se alegra quando nos aproximamos dele e ele se alegra em se relacionar conosco. Em segundo lugar, quando Abraão se coloca em pé depois de haver servido a Deus e os anjos, ele demonstra essa prontidão para servir. Abraão, sendo um velhinho de quase 100 anos, após correr e servi-los, ainda se coloca à disposição para fazer ainda mais. Quando nós vemos essa dinâmica de Abraão, em servir, nós percebemos esse despertar de Deus nas vidas. Isso aconteceu conosco também. Quando nós entregamos a vida para Cristo, a gente ia andando assim, deixa a vida me levar, tá certo? E a gente tinha pouco propósito ou objetivo na vida, ou objetivo errado, Mas quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente agora tem um propósito claro na vida, que é glorificar o nosso Deus. Então nós paramos de nos preocupar e gastar a nossa vida em descanso, diversão, autossatisfação o tempo todo.
Eu não estou dizendo que essas coisas não fazem parte da nossa vida, mas eu estou dizendo que elas não são mais o centro da nossa vida. O crente verdadeiro tem essa disposição para servir. Ele está sempre pronto para ajudar, seja no que for. Ele deixa de ser um espectador da presença de Deus e passa a ser alguém que serve ao Senhor de maneira completa e imediata. Em terceiro lugar, vemos aqui também a grande lição da hospitalidade, que eu já enfatizei. Aprendemos que esse é um valor cristão. Então, se você é um crente, né, e você precisa abrir a sua casa para receber irmãos em Cristo. Não existe na Bíblia essa ideia de uma pessoa que é salva e que se fecha agora na sua casa, se afasta dos outros cristãos, sem desenvolver nenhuma hospitalidade. Isso aí não é estranho às Escrituras. A Bíblia nos ensina que a hospitalidade faz parte da vida do crente. Em quarto lugar, quando Deus diz para Abraão que depois de 1 ano ele teria o filho, o filho, né? Aprendemos que o Senhor conhece o futuro, porque foi Ele mesmo que planejou. Ele é dono do futuro. E por causa disso eu posso então descansar, sabendo que Deus já tem todos os detalhes da minha vida planejados. Nós vivemos num mundo cercado de medo, em especial no tempo em que vivemos, mas nós não precisamos temer, porque o nosso Deus já tem o nosso futuro planejado, e até os últimos dias da nossa vida, né? E para além disso também, né? Deus já planejou cada detalhe da nossa vida. A quinta lição de hoje é, quando Sara ri e diz a si mesma, ou seja, lá no seu coração, né, ela pensa, mesmo assim, o Senhor ouve o que ela disse, né? Quando ela diz a si mesma, ela não falou alto, ela pensou no coração e Deus então escutou. Por isso a gente aprende aqui que Deus, Ele conhece os nossos corações. Por isso, queridos, toda impureza, toda inveja, toda cobiça, todo ódio, preconceito ou qualquer outro mal que esteja no nosso coração, estão totalmente expostos diante de Deus. E por causa disso, nós, como Sara, vamos precisar nos arrepender, confessar e abandonar nossos pecados. Por último, em sexto lugar, aprendemos que o Senhor tem poder ilimitado. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Eu não sei como que você chegou aqui nessa noite. Eu não sei por quais dificuldades. Conheço algumas dificuldades, não conheço todas de todos vocês. Quais dificuldades você tem passado nos últimos tempos. Mas uma coisa eu sei, que nosso Deus tem poder para mudar essa situação. Abraão e Sara hesitaram por um instante, mas por fim, confiaram em Deus. Nossa situação de vida, por mais difícil que possa parecer hoje, ela foi planejada por Deus, e Deus tem poder para transformá-la. Por isso, clame ao Senhor, não duvide, confie em Deus, pois Ele tem sempre o melhor para nós. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos por essas promessas e por esse ensino que nós temos a partir da Tua palavra, do Teu modo de agir e daquilo que o Senhor espera de nós, como Teus filhos, como cristãos, como amigos do Senhor Jesus. Dá-nos, Senhor, uma vida transformada naqueles pontos em que nós temos ficado aquém daquilo que o Senhor planejou para nós. Dá-nos também, Senhor, uma confiança naquilo que o Senhor já prometeu para as nossas vidas e livra-nos de qualquer dúvida, de qualquer momento de incredulidade que a gente passe por causa das dificuldades pelas quais passamos. Queremos, Senhor, viver diante do Senhor de maneira íntegra e fazer das nossas vidas
uma luz que brilha nas trevas deste mundo. Usa nossas vidas, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. É a minha oração no nome de Jesus.